Olá pessoal, bom dia, boa tarde para todos. Aula número 5, tá? Continuação de renda fixa, principais investimentos em renda fixa, parte 1. Nesse vídeo, vou trabalhar com vocês alguns exemplos de renda fixa em relação ao que é ofertado no mercado. Então, começaremos com títulos públicos, poupança, CDB e debêntures. Aqui é o professor Écio Monteiro e lá vamos nós. Pessoal, antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, fazer comentários, tá? Assim vocês ajudam muito no nosso trabalho. Então, título público, emprestando dinheiro para o governo. Quem aplica em títulos públicos empresta dinheiro para o governo fazer a máquina pública funcionar, certo? Então, muitas das vezes o governo está precisando de recursos. Então ele emite um título público e aí o investidor compra esse título, certo? Contratando uma taxa, uma rentabilidade, um período que esse título ele irá durar, certo? E aí o investidor compra esse título no site do Tesouro direto e ele pode carregar até o seu fim, tá? Ou dependendo da taxa Selic, se ela sobe ou se ela desce, ele também pode fazer marcação ao mercado. Como assim marcação ao mercado? Se você compra, por exemplo, um título cujo pagamento é IPCA mais 6% e começa a ver queda na taxa de juros, essa dívida que você tem é uma dívida mais cara. Então, automaticamente, se você vender para o governo ele vai estar comprando essa dívida que no passado foi mais cara, certo? Amortizando essa dívida de maneira antecipada. O contrário também acontece quando você compra um título a 6 e automaticamente há uma subida nos juros e aí a taxa Selic, por exemplo, é 15. Então aí você fica com prejuízo, essa dívida vale menos caso você venda antes, tá, do prazo. Tá? Isso é a marcação ao mercado. Só que o ideal seria não especular, você comprar o título e tentar manter até o final. Então, título direto, fundo soberano. Os títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros, porque são emitidos pela mesma grande entidade, o governo, que imprime o dinheiro do país. Então, é a dívida mais segura. No caso, para o emissor não pagar, outras etapas de segurança já foram perdidas. Tá? Então, a renda fixa, Tesouro Direto, era uma das consideradas mais seguras. E é aquela regrinha. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Então, comparando com as próximas opções, é sempre mais comum nós acharmos CDBs, que vocês vão ver o que é, tá? Nós já comentamos em outros vídeos, com taxas de rentabilidade maior. Porém, automaticamente, esse CNPJ ele oferece mais risco do que o fundo soberano. Então, o que é o fundo soberano? Fundo soberano ou fundo de riqueza soberana é um instrumento financeiro adotado por alguns países que utilizam parte da sua reserva internacional. Os fundos soberanos administram provenientes, em sua maioria, da venda de recursos minerais e de petróleo. Tá? Então seria praticamente um fundo aonde vai tentar regular as reservas de cada país. E aí, como nós vimos em outras aulas, assim como nos outros exemplos, o Tesouro Direto ele possui tipos, tá? Tipos que vão ser ofertados dependendo do interesse ou da necessidade do investidor. Então nós temos o pré-fixado, que no ato da contratação você já sabe
qual é o percentual que você vai receber. Então pode ser pré-fixados, tesouro pré-fixado com juros semestrais. Então você tem no pré-fixado, você pode contratar com uma liquidez já pré-definida. Por exemplo, eu vou comprar o Tesouro Direto pré-fixado, cujo vencimento vai ser em 2030. Então você vai receber mensalmente a rentabilidade, porém você só pode sacar, você só vai ter acesso a isso tudo em 2030. Diferente do pré-fixado com juros semestrais, que ele vai rendendo e aí de semestre a semestre você recebe essa parte da rentabilidade. Então, pinga-pinga semestral. Nós temos o pós-fixado, denominado como Tesouro Selic. Então, você já sabe que vai ser a Selic mais um percentual. Tá? E os híbridos, atrelados à inflação, IPCA mais 5,5, IPCA mais 6,20. Tá? Então, geralmente é IPCA mais, que é a inflação do período mais a taxa contratada. Por isso que ele é híbrido. Ele tem uma taxa pré-fixada e mais um índice de correção, que é o IPCA. Então, Tesouro IPCA+, com juros, tem com juros semestral, tá? Com juros semestrais, desculpa, com juros semestrais e também com um vencimento final. Igual eu falei lá no pré-fixado, vai ter o IPCA+, com vencimento em 2035, e também tem, no caso, o IPCA+, com juros semestrais, que no início do ano e no meio do ano vai haver esse pagamento proporcional. Ok? Vou chegar para cá. Então, Tesouro Direto e suas taxas. Para investir em títulos públicos, é preciso encarar algumas taxas. A primeira é a tarifa de custódia paga B3, já que é a bolsa de valores que organiza o sistema do Tesouro Direto. Então, a B3 ela vai organizar o Tesouro Direto e ela vai pedir uma remuneração a partir disso, que é a tarifa de custódia. A segunda, tá, é a taxa de administração, cobrada por alguns bancos e a corretora. O banco e a corretora vai ser a entidade que vai te ligar a B3. Tá? Existem alguns bancos, algumas corretoras, tá, que não cobram essa taxa de administração. Tá? Então, antes de tudo, seria interessante você escolher uma corretora que não cobrasse, tá? Que não cobre essa taxa de administração. Porque aí, senão, você tem diminuição na sua rentabilidade. Tá? Então, Tesouro Direto seria o mais seguro. E aí, dando um passo, tá, para um segundo mais seguro, é a poupança, a velha poupança, tá? A caderneta de poupança. Então, é um investimento super tradicional, tá? Milhões de reais estão alocados atualmente na poupança, tá? Muito por falta do desconhecimento em educação financeira, tá? Mas já é um primeiro passo, o poupador, tá? A pessoa poupa esse dinheiro e vai ter uma rentabilidade mínima, tá? Que já é algo, mas perde para outras opções. Então, a poupança é o investimento mais tradicional do Brasil. Dezenas de milhões de pessoas têm pelo menos algum dinheiro guardado na caderneta de poupança. Então, a poupança ela serve mais para você guardar dinheiro, poupar, levando em consideração que você pode liquidar, sacar a qualquer momento, porém a rentabilidade perde para o Tesouro, perde para o CDB, perde para várias opções que nós temos no mercado. Então, por que a poupança ainda é tão utilizada? Facilidade e comodidade, está ali vinculado ao seu banco. Segurança e confiança, já existe um know-how, já existe um senso comum que a poupança é segura. O dinheiro, tá, é insuficiente, às vezes as pessoas colocam aquele dinheiro que não vai fazer falta.
E muitas das vezes, devido à falta da popularização da educação financeira, existe um medo de perder dinheiro e aí as pessoas deixam lá aquele dinheiro guardado, investido na poupança. Só que se ela for ver, tá, a boa parte da rentabilidade da poupança nos últimos anos, ela está deixando de ganhar dinheiro. Então nós podemos classificar que ela está perdendo dinheiro, porque a inflação está comendo o poder de compra, porque ela não tem, como nós vimos lá no Tesouro Direto, nenhuma ligação, nenhuma remuneração com, por exemplo, com o PCA ali no Tesouro Híbrido. Então, como que é a rentabilidade da poupança? Nós vimos no Tesouro Direto que existem 3 tipos de Tesouro Direto: pré-fixado, Selic e o híbrido. Como que é a rentabilidade na poupança? Tá? Então, nessa modalidade, as regras de funcionamento de rentabilidade seguem diretrizes estabelecidas pelo governo. Não há taxa para aplicar na poupança, nem incidência de imposto de renda. Os rendimentos são isentos. A remuneração oferecida aos investidores é a mesma em todas as instituições financeiras. Então, você vai deixar o seu dinheiro no Bradesco, no Itaú, no Santander, é a mesma remuneração. Não tem taxa, não tem imposto de renda. Tá? Desde 2012, varia de acordo com o patamar em que se encontra a Selic. Então, o rendimento da poupança é TR, que nós vimos lá no vídeo de indicadores, tá? Taxa referencial, mais 0,5 ao mês, quando a taxa de Selic for superior a 8,5. É o contexto que nós estamos agora. Selic 13,25. Então, como que rende a poupança hoje? TR mais 0,25 ao mês. Quando a Selic está inferior a 8,5, é TR mais 70% da Selic anualizada. Certo? Então, nós estamos aqui, nesse contexto aqui, TR mais 0,50. Tá? Então, a poupança antiga versus poupança nova. O que é a poupança antiga? Essa? O que é a poupança nova? Poupança, tá? Essa aqui é a poupança nova. A poupança antiga. Para os depósitos feitos a partir do dia 4 de maio de 2012, quando as novas regras entraram em vigor, o rendimento da poupança passou a ser de 0,5 ao mês, mais variação da Selic. Então, 0,5 ao mês, mais variação da TR, se a Selic estiver acima de 8,5. Tá? Então, Selic superior a 8,5. Qual é a remuneração? 0,5 ao mês, mais TR. Ok? Quando estiver igual ou abaixo disso, então abaixo de 8,5 de Selic, a rentabilidade será equivalente a 70% da Selic. Então, 70% de 8,5, tá? Mais a TR. Quem mantém poupanças anteriores a 2012, tá? rendimentos como antigamente, vai ser 0,5 ao mês mais variação ATR. Então, botei aqui, ó, nova regra da poupança, como nós vimos anteriormente. Então, para recapitular, não ficar com dúvida, entenda as mudanças na poupança. Então, feita até 3 de maio de 2012, rendimentos fixos 6,17 ao ano mais TR. Novas regras, tá? É o que nós vimos. Se a Selic tiver maior que 8,5, se a Selic tiver igual ou menor que 8,5. Pessoal, o que acontece? A poupança ela não tem rentabilidade diária, ela tem rentabilidade mensal, tá? Aniversários mensais. Então, esse dinheiro ele só atualiza depois, tá, do prazo de 30 dias. Então, além da rentabilidade que é baixa, se você entrar em vários sites e fazer simulação, realizar simulações, comparando com outros tipos de investimento de renda fixa, vocês vão ver que a poupança geralmente é que tem a menor rentabilidade. Então, além da rentabilidade,
que é baixa. Outro ponto negativo da poupança é o fato de que a rentabilidade só é creditada, só é o que? Somada crédito para os investidores uma vez por mês, no mesmo dia em que a aplicação foi realizada. Então você hoje, por exemplo, dia 17 de julho de 2022, você depositou um dinheiro. Essa rentabilidade ela só acontece a partir do dia 17 de agosto de 2022. Se você sacar antes, você perde essa rentabilidade. Então, alguém que aplique no dia 5 de um mês, precisa resgatar o dinheiro no dia 3 do mês seguinte, não receberá nenhum rendimento pelo período. Para obter o retorno, seria preciso manter os recursos na poupança até a data de aniversário, que nesse caso do exemplo é todo dia 5. Beleza? Então, a partir de agora, vocês vão ver essa sigla aqui, tá? A sigla FGC, que significa Fundo Garantidor de Crédito. Então, esse Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele vai garantir os créditos em renda fixas de alguns produtos, como a poupança, CDB, entre outros. Então, poupança é garantida sim pelo FGC. Então, o que é uma garantia pelo FGC? Como nós vimos, a poupança é assegurada pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que devolve até 250 mil por investidor, ou seja, por CPF, em caso de insolvência da instituição financeira. Então, até esse valor, tá, por investidor, esse recurso está garantido em algum caso, algum problema em relação à instituição financeira. A poupança ela está resguardada sobre esse mecanismo, assim como o nosso próximo, tá, nossa próxima opção, que são os CDBs. Então nós vimos Tesouro Direto, nós vimos poupança e agora nós estamos vendo o CDB. Tesouro Direto, eu estou emprestando ao governo. CDBs, eu estou emprestando a bancos. Então, assim como o governo levanta dinheiro emitindo títulos públicos, os bancos fazem o mesmo lançamento, o mesmo lançando os CDBs, que são os certificados de depósitos bancários. Então, CDBs, certificados de depósitos bancários, no mercado. Então, aí vai ser o que? Analisado o seguinte: quem é o emissor? Lembrando lá daquela aula do triângulo do investimento. Quem é o emissor? Risco. Tá? Qual o risco que esse emissor possui? A questão da liquidez. Qual é a liquidez? Rentabilidade. Se esses três critérios se enquadrar dentro do seu perfil, faça um investimento. Se não, procure por uma opção que te deixe mais tranquilo. Porque investimento, o principal objetivo de investimento é te trazer tranquilidade, paz de espírito. Se você está investindo e aí você está perdendo noites de sono, se você não para de pensar naquilo, tá? Esse mecanismo não está funcionando. Então aqui eu coloquei essa figura, tá? Exemplo de CDB. Então, CDBs pré, DI, estilo progressivo, poupança, tesouro Selic. Então, ó, CDB Banco do Brasil pré, rentabilidade líquida anual 5,6. CDB pré Itaú 5,7. CDB DI 7,4. CDB estilo. Então, há o que? Uma rentabilidade líquida. Quando vocês ouvirem essa coisa de rentabilidade líquida, acende a luzinha de alerta, porque existe incidência de imposto sobre os ganhos, sobre a rentabilidade do seu investimento. Mas mesmo assim, vocês vão ver que na maioria dos casos, tá, o Brasil tem a história de elevadas taxas de juros bem altas, bem elevadas. Mesmo assim, em muitas das vezes, CDBs, Tesouro Direto, ainda ganham da poupança. Então, de olho no risco e na rentabilidade. Os CDBs
mais comuns são os pós-fixados e oferecem como remuneração o percentual de algum índice de referência de renda fixa. Normalmente, a taxa é o CDI. Em alguns bancos, essa rentabilidade pode ser tão baixa quanto a da poupança, 70% do CDI, por exemplo. Mas para atrair investidores, alguns outros podem oferecer até mais do que 100%. Tá? Então, por exemplo, dependendo do nível de risco, do rating do banco, ele vai oferecer 70, 80, 90, vai depender da classificação de risco dele. Um Itaú, um Bradesco, um Santander são os maiores bancos do país. Então ele vai falar o seguinte, ó, eu tenho uma Basileia saudável, eu tenho uma atuação em vários países, então pode ficar tranquilo se você me emprestar o seu recurso, que você vai ter esse recurso de volta. Então nós vamos definir aqui, ó, tá, uma taxa pós-fixada de 70% do CDI. Por que pós-fixado? O CDI ele oscila. Atualmente a Selic está em 13,25, a Selic 13,25 e o CDI tá custando 13,15 de acordo com o site da B3, tá? Como fonte. Agora outros bancos, tá? Por exemplo, um banco Inter, ele vai oferecer não, ó, eu sou um banco intermediário, então vou te oferecer 100%. Um banco menor, por exemplo, um banco Sofisa, vai te oferecer 110, tá? PagSeguros, que de repente tem uma dificuldade de conseguir recursos, vai te oferecer 120. Então, cada caso é um caso. Lembrando que, poxa, então não vou investir não naqueles que pagam mais, porque vai depender do risco, vai depender da classificação e eu posso perder meu dinheiro. Lembrando que o CDB também é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil investido por CPF. Então, as principais diferenças entre CDB pré pós-fixado. Então, CDB pré-fixado, CDB pós-fixado. Então, eu vou ter no pré-fixado uma porcentagem ao ano, 15%, 13%, 11% ao ano. Essa rentabilidade é congelada, ela vai do início até o fim, nada altera a rentabilidade. Se a taxa de juros estiver crescendo, você perde. Se a taxa de juros estiver caindo, você ganha. É mais arriscado, tá? Ainda mais em países com economia emergente como o nosso, tá? E muita instabilidade política, porque isso vai gerar risco em relação ao país. Agora o pós-fixado, eu tenho percentual do CDI, 70% do CDI, 90%, 100%, 110%. Essa rentabilidade é por indexador, o CDI, ou IPCA também, como por exemplo, quem é usuário da TIM, a TIM tem parceria com o C6 Bank. O C6 Bank, por exemplo, oferece CDBs, juros mais inflação. Até dia 15 de julho, sexta-feira última, tinha um CDB de um ano no C6 Bank com 8,35 mais IPCA. Então, indexador, tá, altera a rentabilidade. Por exemplo, se o CDI subir, aumenta a sua remuneração. Se o CDI descer, também abaixa a remuneração. Se o indexador, por exemplo, a inflação subir, aumenta. Se a inflação cair, diminui. Só que aqui, pessoal, o que acontece? O investidor sempre tem que ter em mente que ele não pode perder o poder de consumo. Então, a nossa meta primária é sempre ter o quê? Uma rentabilidade que ultrapasse a inflação. Então, se eu tenho a inflação que está mantendo o meu poder de compra, mesmo as coisas subindo, e eu tenho um percentual de juros superior, eu sempre estou rendendo acima da inflação.
Então, o nosso grande inimigo a ser superado é a inflação. Então, raramente perde para a inflação, porque tem essa taxa de correção e logo é mais seguro. Então, às vezes, muita ganância pode levar ao erro. Tá? São movimentos cirúrgicos, tem que sempre estar antenado, tá? Para onde o juro futuro ele está apontando. Se ele estiver apontando para cima, fique no pós-fixado. Agora, se há uma tendência de queda dos juros, tá? Então, juros subindo, sempre pós-fixado. Agora, tem sinais de quedas sólidas, já pode ancorar, tá? Taxas com o pré-fixado. Tá? Então, o que é o CDB e o que é o CDI? O nome é parecido, mas são conceitos diferentes. CDB, como nós vimos, certificado de depósito bancário, é um tipo de investimento. CDI, certificado de depósito interbancário, é um indexador. Como nós vimos, também é protegido pelo FGC até 250 mil, até o momento, 2022. 5 investimentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, o Fundo Garantidor de Crédito ancora o CDB, certo? Que nós vimos. A LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que nós vamos ver também, tá? Na próxima aula, na aula que continua com os exemplos de renda fixa. A LCA, que é a letra de crédito ao agronegócio. Então, esse aqui financia setor imobiliário, esse daqui financia o setor do agronegócio. A LC, que é a letra de câmbio, e o RDB, Recibo de Depósito Bancário. Todos esses garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, assim como o Tesouro Direto, o CDB também tem tributação. Essa tributação ela vai ser em cima da rentabilidade e não do dinheiro que você colocou. Então, se você colocou R$1.000, esse R$1.000 está preservado. O que você vai pagar imposto é sobre o que rendeu em cima de 1.000. E isso vai ser levado em consideração ao tempo que esse investimento ele vigorou. Então, por outro lado, seus rendimentos são tributados pelo imposto de renda, o leão, tá? Dinheiro vai lá para o governo, aquela mordida forte, entre 22,5% a 15% da sua rentabilidade. Então, a tabela ela é regressiva do imposto de renda. Então, até 180 dias, rentabilidade ela é perdida 22,5% pagamento de imposto com esse percentual de alíquota. Entre 181 a 360 dias, 20%. Depois de um ano, 361 e 720 vai dar 17,5%, como a tabela aqui está mostrando. E acima de 721 dias, 2 anos, 15%, em cima da rentabilidade. E aí nós chegamos nas debêntures. O que são as debêntures? São títulos de crédito emitidos por empresa e negociados no mercado de capitais. Resumindo, se no CDB eu empresto para banco, se no Tesouro Direto ou Tesouro Nacional eu empresto para o governo, aqui eu estou emprestando para empresas. Então, eles também representam uma dívida como os títulos públicos dos CDBs, mas como os emissores diferentes do governo ou dos bancos. Normalmente, os recursos levantados pelas empresas com as debêntures servem para financiar grandes projetos, como a construção de uma nova fábrica ou um processo de expansão internacional. Então, o investidor ele vai capitalizar essa empresa para ela continuar ou iniciar esse projeto que ela tem. Então você vai ter que analisar, lembrando daquele triângulo de investimentos, o risco, quem é o emissor, qual é a classificação deles, quais são as garantias, tá? A liquidez e a rentabilidade. Lembrando que quanto maior o risco,
maior rentabilidade. Quanto maior é o período, também maior o risco e automaticamente maior rentabilidade. Então, tudo depende do seu apetite, do seu perfil. Então, por isso, elas costumam ter um vencimento mais longo que os outros produtos de renda fixa. Não é raro encontrar debêntures com prazo de 5 ou até 10 anos à frente. Tá? Então, vai ter que encaixar muito no seu perfil. Tá? Levando em consideração que, em média, no Brasil, atualmente, empresas, tá? As pequenas empresas, elas têm uma durabilidade de 3 anos. Então, se você pega uma debênture de 5 anos, você tem que ver o porte e a garantia que essa empresa está te oferecendo. Existem debêntures pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas. Mesmo esquema lá do Tesouro Direto. Então, elas também podem ter retornos pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Aí aqui tem uma pegadinha, tá? Tem debêntures que pagam imposto, tem debêntures que não pagam imposto. Tá? Quais são as debêntures que não pagam imposto? As debêntures incentivadas, que geralmente são o quê? São títulos para tentar captar recursos para grandes obras de infraestrutura no país. Tá? Sistema de energia, saneamento básico, tá? Rodovias. O governo fala assim, ó, não tenho dinheiro para investir. Tá? Então vou ter que terceirizar esse investimento. Eu preciso de infraestrutura, eu preciso de portos, rodovias, ferrovias, energia, mas eu não tenho dinheiro. Então eu tenho que proporcionar, tá, que esse investimento seja atraente para investidores colocarem seus recursos ali, tá, inerente aos riscos que essa atividade oferece. Então, em via de regra, as debêntures são tributadas pela tabela regressiva de imposto de renda, com alíquotas que variam de 22,5% a 15%. Mesma tributação que nas CDBs e também no Tesouro Direto, com exceção essas debêntures incentivadas. Então você tem que ter uma noção de contabilidade para ver como está a situação financeira, tá, em relação aos dados demonstrados pela empresa, para ver o risco de crédito. Se você não tem esse conhecimento, eu não conheço, eu não sei fazer essa análise, existem fundos, tá, fundos de infraestruturas, tá, que possuem gestores que compram essas debêntures incentivadas, administram esses papéis e geralmente, mês a mês, eles fazem o pagamento dessa rentabilidade ou dessa amortização. Galera, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ajude. Nós estamos no início, então ainda não pegamos ali o jeito da coisa, mas toda ajuda ela é bem aceita. Críticas, sugestões, então deixe seus comentários, tá? Chegamos ao fim. Muito obrigado. Para resumir, tá? Esse vídeo é o vídeo número 5, principais investimentos em renda fixa, continuação ao vídeo 4, que fala sobre a renda fixa. Então, nesse vídeo, eu comentei com vocês sobre títulos públicos, o famoso Tesouro Direto, poupança, a famosa caderneta de poupança, CDBs, que são certificados de depósitos bancários, e as debêntures, que nada mais são títulos emitidos por empresas para conseguir capital e elas conseguirem tirar do papel os seus projetos. Eu sou o professor Écio Monteiro, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.